Olá a você que tem acompanhado este mini-curso sobre o livro Expiação, de Eleanor Stump. Esta é a terceira aula do nosso percurso e depois de termos apresentado algumas impressões gerais sobre o próprio livro e sobre a trajetória da sua autora, a filósofa norte-americana Eleanor Stump, neste terceiro momento nós vamos nos deter naquela que é a faceta mais conhecida da produção acadêmica de Stump, aplicada à discussão que ela desenvolve em nosso livro, a saber, o tomismo, a interpretação e a adesão, em grande medida, ao pensamento de Tomás de Aquino. Mas o que nos interessa, sobretudo, aqui é como este Tomás de Stump, lido por Stump, aparece frente a dois outros pensadores com os quais a autora, neste livro, estabelece alguns contrastes. São eles Anselmo, como nós já vimos de modo introdutório na primeira videoaula deste minicurso, e o outro deles, que nós veremos mais brevemente, é Mestre Eckhart, com cuja ética, sobretudo, ela contrasta a ética teológica de Tomás de Aquino. Nesta terceira aula, o nosso itinerário se compõe de 3 momentos. O primeiro deles, avaliando, à luz de Stump, como Anselmo e Tomás se oferecem a título de teóricos da expiação, de pensadores desta doutrina cristã, e o que nos interessa, sobretudo, é nos deixar conscientes de certos questionamentos, de certos incômodos indissociáveis dessa caracterização e dessa oposição, incômodos esses que foram expressos por alguns dos leitores do livro Expiação. Em segundo lugar, aquilo que serve de justificativa para a adesão de Stump à perspectiva tomista terá, nessa espécie de interlúdio, nesta nossa videoaula, receberá então uma atenção especial, a saber, aquele aspecto em que o pensamento de Tomás assume o papel de uma teoria do amor. O que nos interessa são as implicações teológicas e filosóficas mais gerais da ênfase tomista no amor. O que nos prepara para finalizar este percurso avaliando a oposição que a autora faz entre Tomás de Aquino de um lado e Mestre Eckhart do outro, como dois teóricos contrastantes da união com Deus, de como se dá, em que termos é possível, sob qual feição se experimenta a harmonia humano-divina. Começando então pela oposição Anselmo-Tomás, que, como vimos, é estruturante para a argumentação que Stump faz neste livro, cumpre observar que, desde antes, na produção acadêmica de Stump, o contraste entre Anselmo e Tomás a respeito do tema da expiação já cumpria um papel teórico relevante, com uma pequena diferença em termos de ênfase ou de descrição, de classificação dessas duas posições. Em textos anteriores ao livro, Stump costumava contrapor a visão tomista a respeito da expiação ao que ela chamava de interpretação popular da visão anselmiana ou de certa tradição anselmiana a respeito da doutrina da expiação. Neste livro, a contraposição se torna mais consistente, mais direta, mais frontal. Ela se dá entre o que a autora parece ser o cerne da concepção de Anselmo de Cantuária e o que a ela parece ser o cerne da concepção de Tomás de Aquino a respeito da expiação. Se o nosso interesse é, sobretudo,
estar consciente, que estejamos conscientes dos questionamentos possíveis diante dessa oposição, é porque uma acusação algo intuitiva ao modo como Stump estrutura o seu argumento, a acusação essa que foi erguida por alguns dos leitores do livro, é a de uma espécie de círculo vicioso. Afinal, na estrutura da argumentação deste livro, Stump favorece o tipo tomista de interpretação da doutrina da expiação, por ser ele aquele que faz mais jus ao tipo tomista de teorização do amor. E seria mesmo de esperar que a teoria do amor de Tomás correspondesse melhor à teoria da expiação do mesmo Tomás. E pareceria injusto exigir de teóricos que não Tomás de Aquino uma fidelidade ou uma consonância à teoria do amor, que é característica do pensamento dele e não desses outros pensadores. Embora, em termos formais, essa acusação tenha sua legitimidade diante do modo como o argumento está estruturado, o que me parece oportuno e produtivo perceber, e isso eu creio que se sugere, se insinua a uma leitura atenta do livro como uma totalidade, é que mais do que um teste de adequação entre doutrinas específicas, entre interpretações específicas de certa doutrina e uma teoria teológica específica, entre as interpretações possíveis da expiação e a teoria tomista do amor, o papel que o tomismo ou alguma leitura de Tomás desempenha para o argumento de Stump é como que o de uma afinidade de espírito, um compartilhamento de uma intuição geral e de uma concepção geral, o quadro geral que, na leitura de Stump, emerge do pensamento de Tomás a respeito do o que é a mensagem cristã, qual é a natureza da relação entre Criador e criatura, segundo o anúncio cristão. Como um leitor e resenhista do livro Expiação observou, e crítico de alguns pontos assemelhados a esse presente no livro, um resenhista já mencionado em vídeos anteriores, o E. Alexander Grant, escrevendo para o Journal of Theological Studies, ele percebe que se existe alguma ideia única que subjaz a essa pluralidade de argumentos oferecidos pelo livro de Stump, essa ideia única é aquela segundo a qual o modo correto, adequado de conceber, de entender a Deus é como uma plena e incessante oferta de amor. É Deus como sempre já oferecendo perdão, e assim a expiação, o atonement, a reparação, enfatiza este resenhista, tem de ser entendida como o processo por meio do qual os seres humanos são levados a esse amor que já os precede, que já os funda, aliás, que já os cria desde antes de qualquer outra coisa, mas do qual eles se distanciam. É como imagem geral, é como um modo de figurar a cena da interação entre Criador e criatura, entre infinito e finito. Assim me parece ser mais proveitoso perceber o tipo de adesão assumida por Stump
em relação ao pensamento de Tomás quanto ao tema da expiação e quanto ao tema do amor. Adesão, ademais, que não priva a autora da ocasião e da necessidade, inclusive, de adicionar suas próprias percepções e, em certos casos, a juízo dela, correções à concepção tomista. Em todo caso, ao fazer dessa adesão uma rival da adesão a Anselmo, a perspectiva anselmiana, pode fazer perder de vista aqueles que fossem os possíveis méritos da perspectiva desse outro pensador. Aquilo que tenha sido a sua preocupação assegurar na interpretação da doutrina da expiação e que talvez, segundo vias alternativas de entender essa doutrina, acabasse sendo perdido. Um mérito frequentemente reivindicado por aqueles que aderem a um entendimento de tipo anselmiano, de tipo satisfacionista, com todas as suas derivações do que seja a expiação, um possível mérito é o de pôr no centro da tarefa, do papel que é cumprido pela obra expiatória de Cristo, pelo conceito de expiação, aquele de reordenar a criação como uma inteireza, de reordenar o cosmos, o processo expiatório como tendo efeito sobre a totalidade da criação. E, nesse sentido, inclusive, a ênfase no ganho que é obtido por meio do oferecimento de uma satisfação a Deus, que seria aquilo em que consiste a expiação, a ênfase não estaria no ganho que é para Deus o recebimento dessa satisfação, mas no ganho que é para a criação estar novamente de par, em consonância aquilo que é requerido pelo fato de Deus ser justo, pelo fato da perfeição e da soberania que o Criador tem em relação às criaturas. O zelo que de fato moveria a instituição do rito e da necessidade do rito expiatório estaria, para uma perspectiva anselmiana, é isso que argumenta, resenhando o livro de Stump, um leitor como Rolf King, resenhando para Notre Dame Reviews, o zelo divino expresso na instituição do processo expiatório seria o zelo pelo seu reino, seria o zelo não meramente, não somente, não exclusivamente pela sua honra ou pela sua justiça, mas pela inteireza, pela conservação, pela harmonia daquele que é o seu reino. Ou, em outros termos, numa equivalência que esse resenhista Rolf King propõe, o zelo de Deus, o amor de Deus, pela sua própria perfeição e bondade e vida triuna. Por o zelo de Deus, porque a sua triunidade e a perfeição que está expressa nela não esteja abalada, não seja alvo da distorção, da dissonância em que consiste o fato de a criação ser pecaminosa, ser faltosa em relação ao seu próprio Criador.
O que é possível alegar, à luz do que temos visto ao longo deste minicurso, é que, recalibrada para uma preocupação desse tipo, nesses termos, a abordagem de tipo anselmiano à expiação se aproxima, ou ao menos dá um passo em direção àquele que nós vimos ser o sentido prioritário da noção hebraica e neotestamentária de expiação, assim herdada pela reflexão teológica, ou seja, da expiação como uma obra que substitui a negatividade da punição pela positividade da reparação, uma obra cuja intenção maior é de assegurar a harmonia, a inteireza da criação, é de não permitir que se desfacele aquilo que o próprio Deus criou, como uma continuidade do ato criador a esse ato conservador, a esse ato restaurador, a esse ato redentor operado pelo próprio Deus. No entanto, o passo que é dado no momento em que rivais críticos da perspectiva tomista oferecem esse argumento em favor da perspectiva anselmiana, esse passo deixa de se instalar naquele que é o lugar teórico que define o que Stamp aqui está chamando de tomismo, de abordagem tomista, e que define, em larga medida, de modo determinante, a abordagem dela própria. A saber, a aceitação, o reconhecimento, a explicitação do fato de que esse reino pelo qual Deus zela, esse conteúdo das relações que Deus estabelece com aquilo que Ele criou, o conteúdo das relações que são nutridas no interior da vida triuna de Deus, esse reino pelo qual Ele zela não consiste num recorte da criação, num nível específico de realidade, aquele no qual Deus intervém na criação para tornar disponível no interior dela uma forma de salvação, uma forma de bondade, uma forma de plenitude. O reino pelo qual Deus zela equivale à própria criação, à totalidade da criação, e este é outro modo de dizer aquela tese que pensadores medievais explicitaram como sendo basilar para um entendimento cristão das coisas, e Tomás de Aquino, em especial, está ocupado em derivar as consequências dessa tese, a saber, aquela segundo a qual o ser e o bem se equivalem. Aquela segundo a qual tudo que é, enquanto é, bom, na medida em que é aquilo que essencialmente ele é, isso é bom. E tudo que há de mal só pode ser mal porque é uma falta, uma falha, um déficit naquilo que as coisas de fato são, no fundo são, criacionalmente são. É como temos visto, por aderir à prioridade dessa alegação, a da equivalência entre ser e bem, que a perspectiva de Tomás tem para Stamp o poder explicativo e o poder
definidor, diferenciador, elucidativo que ela julga ter. Se, em todo caso, algo pode ser cobrado da exposição de Stump para que ela faça jus a esse princípio que, ao longo do livro, ela expressa como tendo importância capital, isso que pode ser cobrado é satisfeito não pela adesão à tese de que a expiação tem de ser um processo que compense uma dissonância que foi criada, uma falta que foi criada, uma dívida que foi contraída em relação à honra divina ou, se preferir, ao zelo divino com o seu reino, mas sim o que satisfaz essa demanda, a demanda de levar às últimas consequências a equivalência entre ser e bem, é uma ampliação do escopo da obra expiatória. Essa reivindicação, que ecoa, de certo modo, a preocupação que também vimos anteriormente com a possibilidade de a ênfase na pessoalidade da relação humano-divina tender a diminuir, reduzir o papel do Criador ao de uma parte privada em uma relação. Essa expansão que é possível fazer na exposição de Stump foi reivindicada por alguns outros leitores, especialmente duas resenhistas do livro Expiação, que neste ponto receberam o endosso da própria Stump a respeito daquilo que elas reivindicaram. Trata-se de duas resenhas que estão dispostas na revista Religious Studies, editada pela Universidade de Cambridge, uma resenha de Catherine Pogin e uma resenha de Faith Paul, duas acadêmicas interessadas em temas de religião e em temas de ética simultaneamente. E na resenha de Pogin, que recorre a tanto teóricos da ética e inclusive da filosofia do direito, como a teólogos propriamente, entre estes um teólogo latino-americano muito importante, o uruguaio Juan Luis II, Pogin aponta para a necessidade de que a teoria de Stump reconheça que não só os pecados individuais têm efeitos sociais, mas há algo como um pecado social, como injustiças estruturalmente sociais, comunitárias, de abrangência maior do que a da vida individual, pura e simples. E esse tipo de falha, de pecado, requer uma redenção que seja ela própria social. Para Pogin, neste texto, a via exemplarista, de tipo abelardiano, aliás, seria a mais promissora como oferta como interpretação de alguma possível redenção social a um pecado que seja também ele social. Em sentido semelhante, nessa mesma revista, nesse mesmo número, o comentário de Faith Paul aponta para a necessidade de uma restauração que vá além da relação de
entre Deus e a espécie humana, entre Deus e a humanidade, e uma restauração que alcance a inteira criação. E essa leitora, Paul, sugere um ajuste na conceitografia do livro de Stump para que a atenção compartilhada, que, segundo ela argumenta, e nós ainda veremos, é tida por Cristo com a humanidade, se dê, na verdade, entre Deus, por meio de Cristo, e todas as criaturas sencientes, e a inteireza da criação, na medida em que ela é capaz de sentir. São ampliações que, como eu disse, são tidas como bem-vindas pela própria autora e no que me parece ser possível constatarmos a pertinência e a possibilidade de alguma ampliação da abordagem tomista, que é a de Stump, ao tema da expiação, que não signifique tornar necessário entender a expiação como o zelo de Deus pela inteireza do seu reino, como um dado à parte, ou uma realidade sobreposta à realidade da própria criação, mas que consista em levar às últimas consequências a ideia de que estar em um com Deus, a harmonia entre Criador e criatura, tem de envolver a inteireza da criação, a inteireza daquilo que é, e não, portanto, num nível que vai além do indivíduo e alcança as comunidades, e vai além da comunidade humana, alcançando todas as criaturas sencientes, toda a criação na medida em que ela é capaz de sentir. E alguma semente capaz de germinar, de fazer brotar algum fruto semelhante a esse, já no livro de Stump, é a ideia que nós já referimos e ainda voltaremos a referir, de que o momento da satisfação que acontece na obra expiatória, ele é oferecido não pela humanidade através de Cristo a Deus, apenas e diretamente, mas por Deus, por meio de Cristo, e a humanidade pecadora, por meio de Cristo, àqueles e àquilo, a tudo que é ferido, ofendido, danificado pela maldade humana, pela prática do pecado. Cristo oferece satisfação às vítimas dos malfeitos humanos, e é ao fazer isso que ele oferece, e a humanidade, por meio dele, oferece satisfação também a Deus. A expiação, assim entendida, mesmo fazendo jus a preocupações como essas mencionadas, é, antes de tudo, uma concretização da relação de amor que é definidora da interação entre Deus e a sua criação. Isso nos faz atentar, então, aquelas que são, para Stump, algumas das implicações da ênfase concedida pela tradição tomista ao amor como definidor da natureza divina e, por consequência disso, como definidor da própria realidade criatural. No livro anterior à expiação, que é o Wandering in Darkness, uma intuição que percorre toda a obra e que ressoa a própria discussão medieval sobre
a equivalência entre ser e bem, a ideia de que o mal não pode ser uma realidade positiva, de que tudo que é pelo fato de ser bom, e mal, o mal é sempre um déficit de ser nas coisas. Essa discussão tem como metáfora natural a imagem segundo a qual não é possível intervir na luz com a projeção, com a criação, com a imposição de sombra, de escuridão. A sombra sempre é ausência de luz. E positivo, existente, dotado de ser, é apenas a luz. E assim, então, como a escuridão, por meio da escuridão, não é possível resolver, evitar os pontos de escuridão já existentes em meio à luz, as sombras que existem sob a luz, assim como a escuridão não, por meio da escuridão não se pode anular a escuridão, mas somente a luz pode anular a escuridão. Assim também a mera punição, o mero castigo, não pode anular o pecado, mas somente a positividade do amor é que pode fazer frente à falta em que consiste o pecado, porque somente essa positividade oferece, em lugar dessa falta, aquilo que é criador, aquilo que é instituinte de ser, ou seja, o amor. E é por isso que, nos termos da própria Stamp, naquela conferência que já foi mencionada algumas vezes em vídeos anteriores, a sua Dear Lecture, proferida em 2023, em um momento Stamp chega a dizer que se alguém pedisse que ela resumisse numa única frase a tese dessa tríade de livros, Wandering in Darkness, Expiação e The Image of God, que saiu em 2022, essa trilogia sobre expiação e problema do mal, aquilo que resumiria esses 3 livros, diz Stamp, é que é a própria visão cristã geral com toda a sua complexidade. A visão segundo a qual, no fundamento último e irredutível de toda a realidade, o que existe é o amor, como uma relação pessoal poderosa e convidativa. Sempre no interior da qual sempre a criação é bem-vinda. Isso resume, assim nós vemos resumido nos termos da própria autora, o caráter geral que até aqui nós vimos traçando, esboçando, como sendo aquilo que está no fundo da sua abordagem à doutrina da expiação, como sendo a razão mais profunda para a sua adesão àquilo que ela chama de uma perspectiva tomista. E as consequências que isso tem para a ontologia deste nosso livro, Expiação, para o modo como este livro supõe estar estruturada a própria realidade, a posição filosófica que o livro assume sobre
qual é a natureza última das coisas que existem, isso chega a aparecer, ainda que lateralmente, mas como uma consequência direta disso que eu chamei de uma afinidade de espírito, de uma adesão de fundo, de uma intuição geral que a autora compartilha no modo como a tradição tomista sintetiza a própria visão cristã fundamentada na equivalência entre ser e bem. Numa nota, por exemplo, curiosamente, mas de modo bastante instigante, portanto, Stamp diz: os traços de personalidade que se imprimem nas coisas em virtude de elas serem criadas por Deus não precisam, ou melhor, não devem, ser considerados características intrínsecas às próprias coisas. Na verdade, esses traços emergem na interação com o Criador, que está sempre presente à sua criação. Tudo o que torna as coisas, quaisquer coisas, relevantes para a experiência humana de vida, para a nossa existência, é um efeito da presença constante, é um efeito de que o fundo da criação seja essa oferta permanente de amor, esse exercício permanente de amor, essa oferta permanente de perdão, que é em que consiste o próprio Deus, que é aquilo que Deus é diante daquilo que está em relação, em interação com Ele, como é o caso da sua criação. Na teologia de Tomás, o amor desempenha se na teologia de Tomás o amor desempenha esse papel fundante, é por isso que, no modo como ele teoriza o amor especificamente, o amor passa a ser dotado dessa característica de um componente especialíssimo da realidade, entre os ingredientes da realidade, é aquele que está em continuidade direta com o que a realidade mais fundamentalmente, mais essencialmente é. O amor é o nome que nós damos para aquilo que opera, que vai direto ao cerne, que opera no nível em que está em jogo se as coisas de fato são o que elas são ou estão falhando em ser aquilo que elas são. Numa metáfora bastante instrutiva que a autora oferece no livro, é como se o amor operasse no nível da configuração do sistema, extraindo essa metáfora do campo da ciência da informação. É como se o amor fosse o equivalente no dispositivo que é a realidade, que é a criação, que é o mundo, o equivalente àqueles recursos na ciência da informação e na informática, inclusive nos computadores, aquele recurso por meio do qual um componente, um programa, um dispositivo é acionado como, não no nível da superfície, mas é acionado para intervir na própria estrutura do sistema. Ele é acionado sob o modo administrador, sob o modo que tem os privilégios atribuídos entre as suas propriedades, o privilégio de intervir na organização de todo o sistema, na configuração do próprio sistema. No nível opera como dotado desse atributo e desse tipo de privilégio, é aquilo a que nós chamamos o amor. Na interação e no cultivo da relação humano-divina, para Tomás, não só, mas inclusive na relação entre os seres humanos e Deus, o resultado de que uma conexão seja intensa, de que uma conexão de segunda pessoa seja genuína e profunda, é a obtenção de uma espécie de sintonia,
de uma inclinação que faz com que um sujeito tenha como que compartilhe a sensibilidade do outro, tenha uma facilidade, uma espontaneidade em apreender aquilo que pertence à natureza desse outro. Esse é o ponto em que a relação entre dois alcança um estado de connaturalidade, de simpatia e ainda mais intensamente de connaturalidade. E este seria o alvo e o nível pleno, inclusive e especialmente para Tomás com Dulce de Stamp, da relação humano-divina. O que não deixa de ter as suas dificuldades teóricas, porque essa tese tem de conviver em Tomás, tal como Stamp o lê, com a preservação, com a garantia de que a liberdade humana seja exercida, de que nessa relação entre ser humano e Deus, o papel humano seja desempenhado de maneira livre, como uma inclinação própria, como uma inclinação à qual o ser humano assente. E isso é importante, mesmo à luz dessa discussão mais ampla que nós temos visitado aqui, porque para Tomás, portanto, a vontade que é parte do que constitui a realidade humana, a alma humana, na terminologia escolástica, a vontade consiste nessa inclinação, nesse puro dinamismo, nesse puro desejo, cuja natureza, portanto, é ser livre, é ser movido a partir de si próprio. E se Deus operasse sobre essa vontade de modo a reduzir a sua liberdade, o que ele estaria fazendo é reduzir aquilo que o ser humano é, aquilo que a alma humana é. Precisamente, a liberdade humana tem essa importância para Tomás, não em contradição, ainda que sim sob alguma tensão, mas como consequência da bondade divina, porque parte da bondade divina, parte definidora dela, é que Deus lide com as coisas de acordo com a natureza que elas têm. O que no caso da vontade humana significa não a violentar, não restringir aquilo que a define, a saber, a capacidade de exercer atos voluntários. O que faz com que Tomás se sustente uma tese bastante específica e bastante precisa e bastante exigente, custosa. É a tese segundo a qual nada, nem mesmo Deus, nem mesmo a graça, pode agir sobre a vontade humana a título de causa eficiente, a título de uma intervenção que unilateralmente faça se estabelecer sobre a vontade humana o estado tal ou tal, a decisão tal ou tal, a atitude tal ou tal. É de outros modos mais sutis que a graça tende a intervir, participar da realidade da vontade humana, sem comprometer essa que é a sua liberdade. Liberdade, então, que na terminologia da discussão filosófica contemporânea, essa é mais uma tese relevante na interpretação que Stamp faz de Tomás de Aquino, é de tipo libertário. Tomás defende que em algum sentido de uma liberdade
libertária, ou seja, não dependente da interveniência de fatores externos ao próprio sujeito que exerce essa liberdade, uma liberdade ampla. É essa noção que Tomás tem de como se dá a ação livre, tanto de Deus como do ser humano. E o que apazigua, atenua o caráter tensional da afirmação das duas coisas simultaneamente, da bondade divina face à falibilidade humana de um lado e da liberdade humana, uma liberdade libertária sobre a qual nem mesmo Deus pode intervir de modo a causar diretamente uma alteração em seu estado. O que apazigua essa tensão é o fato de que, se precisamente a liberdade humana é uma inclinação, ela só pode ser uma inclinação, um desejo que em sua natureza, que em seus fundamentos seja uma inclinação para o que as coisas efetivamente são, uma inclinação para o ser e, portanto, uma inclinação para o bem. Conjuntamente a essas teses de Tomás lidas por Stump, está a tese segundo a qual todo desejo, enquanto é sincero, enquanto faz jus àquilo que ele é como desejo, é um desejo pelo bem. O estado caído humano, tal como descrito por Tomás a partir da tradição cristã, significa uma distorção profunda e permanente na própria vontade humana, que não se dispõe a desejar o bem, que não se dispõe a querer o bem, mas a essência, o exercício natural daquilo que é a vontade, daquilo que é a liberdade humana, é a da prática do bem. E entre as razões para que esse exercício seja evitado e distorcido está a interveniência, por exemplo, de concepções equivocadas sobre aquilo que é o bem. Em todo caso, é uma tese importante para a psicologia moral e para a filosofia da ação de Tomás como um todo, aquela segundo a qual ninguém pode ser sincero em praticar o mal. Há este otimismo antropológico de fundo na perspectiva tomista, compartilhado pela teorização levada a cabo por Eleanor Stump. E é esse otimismo de fundo, que nunca deixa de ser consciente da profunda falibilidade humana, o que torna possível que Tomás e Stump com ele chegue a sínteses bastante contraintuitivas, mas também bastante elucidativas. Por exemplo, e especialmente, a ideia de que uma pessoa pode desejar, sob algum aspecto específico, o oposto daquilo que Deus deseja, e Deus sempre deseja, levando em conta todas as coisas, munido de sua onisciência, portanto, sob um aspecto que não é específico, mas é universal, e ainda assim, apesar dessa oposição entre o desejo específico de alguém e o desejo que Deus tem, essa pessoa pode estar em conformidade à vontade de Deus, porque o que garante que a sua vontade esteja coadunada à vontade de Deus, que o exercício da sua liberdade esteja em harmonia com a própria ação divina, o que garante isso é que, ao agir, a pessoa haja movida pelo amor àquilo que é bom, pelo amor à bondade. Porque ao amar aquilo que é bom, ao amar
as coisas, aquilo que de fato faz as coisas serem, o que a pessoa está amando, quem a pessoa está amando, é o próprio Deus, porque Deus é a própria bondade. Essa tese tomista, muito cara a Stamp, é o que constitui o cerne da oposição que, em outro momento da argumentação da autora, ela faz entre Tomás e um outro pensador, não mais Anselmo, e sim Mestre Eckhart. Na oposição entre tomismo e eckartianismo, por assim dizer, o que ela põe diante de nós são duas imagens distintas da união com Deus, duas caracterizações distintas sobre em que pode consistir a unidade, a harmonia divina, em que pode consistir a unidade, a harmonia divino-humana. Stamp, vê em Mestre Eckhart o exemplo paradigmático daquilo que ela chama de uma atitude intransigente, que é uma atitude no campo da ética que considere que se conformar, se harmonizar à vontade de Deus, signifique aceitar como bom o que quer que aconteça, ou o que quer que Deus deseje, e assumir como objeto do seu próprio apreço e do seu próprio desejo essa generalidade, essa inespecificidade, que é o que quer que Deus deseja. Por oposição a aquilo que deriva da ética de Tomás, e na qual está envolvida o risco, como acabamos de ver. O risco de, na procura por desejar aquilo que é bom, eventualmente, pontualmente, desejar por um equívoco aquilo que não é bom, aquilo que não corresponde ao que, trocando em miúdos, se poderia dizer, Deus deseja. Mas isso é feito sob a atitude que, movida pelo amor ao bem, quer se unir, se atrelar a tudo aquilo que apareça como bom. Por trás da dita atitude intransigente, exemplificada por Mestre Eckhart, o que Stamp identifica é uma espécie de inautenticidade religiosa. Antes de tudo, trata-se de um passo que é filosoficamente ilegítimo para ela e que, para piorar, dá suporte a essa inautenticidade religiosa. A ilegitimidade filosófica desse passo está em em impedir que a vontade se exerça enquanto vontade, enquanto inclinação a objetos específicos, enquanto desejo, enquanto atração, enquanto inclinação. Isso significa impedir a vontade e, portanto, impedir a liberdade humana de exercer a sua própria natureza. O que seria o oposto do próprio movimento divino de criar e sustentar a sua criação, que significa manter as coisas criadas sendo aquilo que de fato elas são. Mas ao abrir mão numa suposta abnegação, numa suposta autonegação, abrir mão de desejar coisas específicas, de exercer a sua vontade como atração a coisas específicas, tudo o que se faz, na verdade, é proteger o próprio eu do risco que está envolvido em assumir desejos específicos, em procurar, em se deixar atrair no interior de como a existência acontece por aquilo que apareça para nós como bom. No
no drama, no risco desse segundo tipo, desse segundo modo de entender o que significa desejar o que Deus deseja, que pode se dar um entendimento tomista tanto do que seja expiação, como do que seja, de modo mais geral, o caráter e o sentido da experiência humana e criatural, da dor, do sofrimento, das intempéries que caracterizam a existência finita. De modo que, como quer que Stamp venha a caracterizar, a descrever aquilo que Cristo faz como obra expiatória, isso tende a envolver a assunção, a admissão, a autoatribuição deste risco e daquilo que ele implica. Tende a consistir em que Cristo experimente em si e demonstre ser harmonizável à vontade de Deus, a própria experiência humana desse descompasso, desse desajuste, desse risco permanente, desse sofrimento que compõe a experiência finita. Isso é o que conecta, é o tomismo mais geral da nossa autora com a consequência específica que temos visto ser característica da exposição, da interpretação que ela promove da doutrina da expiação, a saber, o papel do sofrimento no exercício e na disponibilização, na viabilização da unidade entre Criador e criatura. Para ela, como nós veremos com algum detalhe num momento próximo, aliás, já na próxima videoaula, e este é o tema, é um dos temas, é o tema central de um capítulo inteiro do livro Expiação, aquilo que poderia pôr a perder a missão de Cristo e a sua obra, que veio a ser descrita como uma obra expiatória, o que poderia pôr isso a perder seria que Cristo deixasse de experimentar isso que é tão definidor da experiência humana, a saber, o sofrimento. Aliás, é assim que Stamp interpreta a cena das tentações oferecidas por Satanás a Jesus no deserto, segundo os evangelhos, interpretando como um convite a que Cristo abra mão de incluir o sofrimento entre as coisas pelas quais ele precisava passar. Assumir a necessidade do risco e a necessidade do sofrimento para o exercício da própria existência humana é nada menos do que o que faz a diferença entre a visão e o exercício da obra expiatória pelo próprio Deus, por meio de Cristo, segundo o anúncio cristão, e, por outro lado, aquilo que foi a distorção oferecida por Satanás a Cristo na tentação no deserto. Nos termos da autora, e é com essa pílula única que nós encerramos esta terceira videoaula, a diferença entre o que Satanás na terceira tentação quer que Cristo faça e o que Cristo, adiante no curso de sua vida, de fato escolhe, reside precisamente no sofrimento. A continuidade desse minicurso, com as nossas 2 videoaulas restantes, é em grande medida uma tentativa de aprofundamento nessa percepção central e definidora da expiação que
da teoria, que a partir de Tomás de Aquino, Eleanor Stump oferece para a doutrina teológica da expiação. Eu espero você então para a nossa quarta e penúltima videoaula deste minicurso. Até lá!